noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião. Hoje não é uma reunião de oração, porque nós temos muita coisa para falar hoje para vocês, tá bom? Cumprimento o pessoal aí, amor. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Mais um estudo bíblico aqui da nossa casa. Semana passada esse horário eu estava lá com minha avó, do ladinho dela, e hoje podemos estar aqui juntos para ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, fale ao nosso coração, edifique as nossas vidas e que a gente possa melhorar um pouquinho mais, né? Sempre melhorando, crescendo, buscando aí uma vida melhor. Já vamos dar boa noite aí, meu irmão, Rony. Roneres, boa noite, Kátia, boa noite, Beth, Dona Alvina, boa noite, Dona Marta, seu Joel, boa noite, Dona Zilda, boa noite, Pedro Henrique, boa noite, Dona Luzia. Então essa é a turma que já está aí, Lulô, vai anotando ali por enquanto para ajudar, minha filha, por favor. Isso. Enquanto nós vamos começar com esse cântico que tem tudo a ver com o nosso estudo bíblico de hoje. Vamos lá. Hino de número 71, na verdade é um hino, né? Ah, não, vamos ao cântico primeiro. O cântico? É, do filho então o cântico aí você tem que dá tempo. Porque então, o tá. hino... Então, olha aqui primeiro, só amor. Nós temos um cântico que é uma alusão à história do filho pródigo, né? E esse tem sido o tema. Eu acho que alguém não trancou a porta de lá de fora e a Jéssica voltou para lá. Tem que trancar. Bom, é porque o cachorro fica latindo lá e tira a minha concentração. Não sei nem se aparece aí. O assunto é a parábola do filho pródigo e o tema deste cântico é exatamente este. Aqui, amor, depois você tenta conectar, porque eu não estou conseguindo no tablet aí também não, tá? Então vamos lá. É um cântico que a Márcia e eu vamos cantar e você acompanha a letra, tá bom? Acompanha a letra com a gente aí, tá? É meu, não é? Nunca toquei ele. Lá, bem distante, onde os olhos não alcançam mais, o filho que se vai não vê que ainda cai uma lágrima nos olhos de seu pai, uma lágrima nos olhos de seu pai. Mas acontece que lá fora o frio é bem maior, a dor dói muito mais, o amigo não quer mais saber quem é você. Mas acontece que lá fora o frio é bem maior, a dor dói muito mais, amigo não quer mais saber quem é você. Lá no horizonte tão distante, o velho vê surgir o filho que se foi, voltando a abraçar um pai que não cansou de esperar, um pai que não cansou de esperar. Mas acontece que lá fora o frio é bem maior, a dor dói muito mais, o
amigo não quer mais saber quem é você. Mas acontece que lá fora o frio é bem maior, a dor dói muito mais, o amigo não quer mais saber quem é você. É isso. Essa é a história do filho pródigo cantada, né? Passa para lá, amor, por favor, aí. Vai cantar o hino então agora? Vamos, depois a gente canta o hino que tem também a ver com o assunto de hoje, que será o hino 71, depois se alguém puder postar para nós aí a letra, para que as pessoas possam pelo menos acompanhar a letra do hino do Novo Cântico 71, tá bom? Vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus agora e pedir a sua bênção para o estudo da noite de hoje. Feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós damos-te graças por esta noite e pela oportunidade, a rica oportunidade que o Senhor nos concede para estudar ou de estudar a Tua Palavra desta noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao nosso coração e ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas limitações. Nós temos muitos problemas, o Senhor sabe, e é muito comum que os nossos problemas físicos concernentes à matéria, seja um problema de saúde, seja um problema de trabalho, falta de trabalho, problemas de ordem temporária, transitória, Senhor, são os problemas que mais vêm à nossa mente. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que a causa de todos eles é muito mais séria e que nós precisamos ter sensibilidade para admitir a nossa natureza caída, velha que está lá, puxando-nos para fazer, ó Deus, aquilo que não te agrada, de algum modo inclinada, Senhor Deus, para contrariar a Tua Palavra. Este é o pior problema que nós temos de enfrentar durante a nossa vida, mas normalmente não é a questão trazida diante do Senhor para a qual nós desejamos urgentemente solução. Isto é também uma consequência do próprio pecado que habita em nós. Quando nós enxergamos tanta coisa que não está como nós gostaríamos e, ó Deus, não damos a devida importância para a condição espiritual de cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor, e nos ajude, lavando nossa alma, purificando nosso coração, perdoando os nossos pecados. Fala a nossa vida, Senhor, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja lá, amor, se mais alguém. Nós estamos com... Aí, Lota. Traz aí para nós aí, vamos cumprimentar quem ainda não cumprimentamos, né? Dona Maria Xavier, Loide, boa noite. Loide, boa noite. Lisbeth, Simone Matano, Celso Couto, Nair Pereira, seu João Costa, boa noite. Paulo e Wanda, muito boa noite, casal. Muito boa reunião que tivemos aí na terça, não é? Graças a Deus. Paulinha, boa noite. Dona Maria de Jesus. E quem mais for chegando a gente cumprimenta depois. Mas antes nós vamos ao texto da semana, versículo da semana. Agora eu lembro qual é. Eu me lembro, é um versículo que eu cito muito, em muitas ocasiões. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas quem vai conduzir essa parte é você, irmão. Nosso irmão Estevão aí, né, gentilmente nos substituiu no domingo pela manhã na escola dominical. Sou muito grata por sua vida, Estevão. E ele separou para nossa meditação essa semana aí a primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Foi um texto que nós já memorizamos, apesar de ser um versículo grande, mas ele é aí de fácil memorização. Eu espero que a gente memorize não só aqui,
mas aqui também dentro dos nossos corações. Então, abra suas Bíblias, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos falar todos juntos, nós daqui, vocês aí em casa, juntos, vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2, 9. Nós que somos aí essa raça eleita ali por Deus, né? Ele olhou pra gente, nós que nem merecíamos, nos chamou, e que nós possamos, irmãos, aí cumprir esse objetivo pelo qual fomos chamados, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sejamos luz neste mundo, nós somos aí embaixadores de Cristo, né? Servos aí do nosso bom mestre. E aí no domingo, pela escola dominical, voltaremos a esse texto de 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Muito bem, pessoal, é isso aí. Nós vamos caminhar, continuar, né, no estudo que nós começamos há algumas semanas. Embora seja uma parábola muito conhecida, há muitas lições para serem extraídas daí, não é? E nós já vimos até aqui. Bom, primeiro vamos ao texto que está lá em Lucas, no capítulo 15. Nós estamos utilizando, eu lembro de ter falado para vocês, e nunca é demais fazer menção, porque a propósito, isso deu muito trabalho para Spurgeon, quando ele foi lá, preparou tudo isso que nós estamos lendo hoje e estudando hoje, né? Então, o que nós estamos estudando aqui está baseado numa obra de Spurgeon, na verdade uma exposição que ele fez deste texto, de Lucas capítulo 15, e ele fez menção inicialmente apenas no versículo 20. Você pode ler, amor, por favor? Lucas 15, capítulo 20. 15, versículo 20, que diz assim: levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Lucas 15, 20, né? Levantando-se, essa foi a ênfase que Spurgeon deu aqui logo no início, e depois, então, a partir daí, ele vai desenvolver todo um raciocínio em relação às situações que nós vivemos semelhantes, parecidas às que estão no texto, e nós precisamos estar atentos para ela, ok? Então, nós já vimos até aqui, a partir do texto que nós lemos, que o filho pródigo não ficou sentado. Bom, vocês estão lembrados que antes de qualquer coisa, ele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, a herança, a parte que me compete, que eu tenho direito. Uma atitude ousada, uma atitude arrogante, uma atitude maldosa, né? Quando ele vira para o pai e pede antecipação daquilo que ele tinha direito, né, por herança. Muito bem, o pai deu, né? Ele converteu, o filho converteu tudo aquilo em dinheiro, e o resultado de tudo isto é que ele saiu e gastou exageradamente com muita coisa, com mulheres, com bebedeira, com muitas coisas. Então viveu desregradamente. O texto que nós lemos aqui nos remete ao ponto em que ele havia chegado ao extremo, a miséria, estava cuidando de porcos, né? E nós falamos coisa que o judeu abomina, né? Que seria agregar-se a cuidar dos porcos, na verdade. Agregar-se foi o que o filho pródigo fez. Estou precisando me concentrar, porque hoje está meio complicado. Então, além de estar com as feridas na afta, essas coisas então atrapalham bastante.
mas Deus vai me ajudar, vai dar tudo certo aqui, né? Então vamos voltar ao raciocínio aqui. Filho pródigo adiantou-se, pediu ao pai a herança a qual ele tinha direito. Foi uma atitude, como eu disse, presunçosa, arrogante. Ele converteu tudo aquilo em números, em numerário, gastou irresponsavelmente com mulheres, com bebedeira, na orgia, de uma maneira totalmente desregrada. Até que, por fim, tudo acabou, é esse ponto que foi nesse ponto que eu me perdi aqui, tudo acabou e ele agregou-se, é o termo que está na parábola, a um cidadão que vivia em terras distantes. Então o termo quer dizer que ele insistiu, e aí sim, coisa que o judeu abomina, né, por causa da lei, e que considera, no Velho Testamento a lei considera o porco uma carne imunda, um animal imundo. Lembrem daquela visão que Pedro teve na sacada da sua casa. Um grande lençol com todo tipo de alimentos, né, de animais que eram considerados pela lei animais imundos. E ele diz assim, quando Deus dizia para ele assim, Pedro, toma, mata e come, ele disse, longe de mim tocar nas coisas, comer coisas impuras ou tocar em coisas impuras. E Deus que estava preparando Pedro para pregar aos gentios, tem tudo a ver com essa parábola inclusive, viu? Deus disse para Pedro assim, não chame de impuro aquilo que Deus purificou, Deus dizendo isso para Pedro. Então, para um judeu, imagine pensar na possibilidade de cuidar de porcos, mas nem de longe. Estar ali assentado e fazer o que aquele filho fez, de olhar os porcos comendo, e a fome era tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ele não podia, ninguém lhe dava nada. Então, isso também faz entender que o que aquele jovem ganhava não era suficiente para comprar comida da qualidade que os porcos recebiam. Então, uma situação lamentável, uma situação muito triste, mas se não fosse por esta situação e esta condição, ele jamais faria o que nós vemos aqui, né? Paria, meditaria e tomaria uma decisão e em seguida tomaria uma atitude. Então nós vimos até agora exatamente isso. Primeiro, um homem que, segundo a parábola, reflete na sua condição de miséria. Depois de refletir, toma uma atitude imediata. E esta atitude é o que nós vimos no domingo passado, exclusivamente voltada para desfazer ou percorrer de volta todos os caminhos que ele havia tomado para chegar até ali. Então, voltar ao Pai. Este foi o último tema que nós abordamos no domingo, não é? Uma volta para Deus. Ele podia ter decidido fazer qualquer outra coisa para tentar melhorar e modificar a sua vida, mas não. Ele entendeu que a única solução era voltar para o Pai. Então, hoje, a parte que nós queremos abordar diz respeito a uma entrega total. Pode colocar aí, amor, que esse é o tema principal do nosso estudo de hoje. Então, ao voltar-se para o Pai, há na pessoa do filho pródigo a atitude de entregar-se totalmente ao Pai. Aquele que ele desprezou, aquele para quem ele virou as costas, aquele de quem ele achava que não precisava, de quem ele dizia que não dependia, ou pelo menos com as atitudes ele o fez, né? Não dependia, não precisava, abandonou. Agora ele volta e tem uma entrega, é o que nós vemos na parábola, uma entrega total. Então, aquele orgulho, aquela atitude orgulhosa, aquela independência orgulhosa e aquela obstinação que houve por sua parte, antes de deixar a casa paterna, tudo isso desapareceu aqui.
estado de miséria, de desprezo a que esse homem chegou, fez com que ele se esvaziasse de toda soberba, toda arrogância, de tudo aquilo que fez ele pensar que era alguém ou alguma coisa. Então lembrem-se, no passado, ele havia exigido a sua herança. E ele não pediu a opinião do pai em como investir a sua herança, não. Ele decidiu por conta própria gastar tudo o que ele havia recebido como bem lhe conviesse, como ele bem entendesse. Né? Agora, na condição em que ele estava, não. Ele estava pronto para ser tratado como um empregado. Olha que diferença, não é? Então, um que exige, na condição de filho, toda a herança que ele tinha direito. Agora, numa condição deplorável, ele compreende que não merecia ser tratado como um trabalhador, como um servo de seu pai. Então, o que o filho pródigo foi todo esse período? Ele foi senhor de si mesmo por algum tempo. Mas, embora tenha sido... A parábola não explora o tempo que o filho pródigo ficou fora de casa. Mas nem é preciso fazer isto, né? Pouco tempo é suficiente para se perder tudo assim. Alguns perdem da noite para o dia. Claro que no caso dele não. Houve todo um processo, porque houve vários procedimentos corruptos, decadentes, houve várias atitudes impensadas que o levaram a chegar a este ponto aí. Mas não quer dizer que isso tenha durado tanto tempo também, não. Como eu disse, basta pouco para fazer uma grande destruição. Em pouco tempo, qualquer pessoa, em atitudes impensadas, pode destruir tudo o que construiu ao longo de uma vida inteira. Então, ele foi senhor de si mesmo por pouco tempo, mas tempo suficiente, digo aqui, para causar grandes estragos na sua vida. Então, neste momento da mudança, ele para, reflete, toma a atitude de voltar para o pai, sua maior preocupação era desfazer o erro inicial, onde tudo começou, numa ruptura com o pai, num distanciamento do pai. Agora ele precisava reaproximar-se do seu pai. E aí, é claro, como resultado disso, tudo mais se resolveria. Todas as coisas que estavam fora de lugar retomariam o equilíbrio, não é? Na medida em que ele resolvesse a sua situação com o seu pai, para quem ele virou as costas. Então, aquilo que para ele havia sido vivido como uma espécie de liberdade, quem é que não? Quem na adolescência, na juventude, não clama por liberdade, não é? Então, o que ele entendeu por liberdade fez dele um verdadeiro escravo, vivendo numa situação inferior àqueles que nem eram filhos, mas viviam na casa do pai, a casa que ele abandonou, servindo ao seu pai. Então, pense nisto. Ao sair de casa, ele alçou asas, né? Levantou o voo, adquiriu esta liberdade, independência, tornando-se o seu próprio senhor. Não tinha pai para dizer o que estava certo, errado, que era bom, que era mal, como ele deveria proceder, como ele deveria agir, para que desse tipo de decisão tomar, que tipo de decisão tomar nesse ou naquele momento. O seu desejo agora, meus irmãos, era completamente diferente daquele jovem soberbo que saiu de casa. Ele estava pronto para se submeter ao governo, à orientação e aos cuidados do seu pai. Observe a discrepância entre o antes e o depois, não é? Então ele primeiro exigiu, eu quero aquilo que eu tenho direito, agora. Mas depois, humilhado, ele admitiu haver pecado contra o seu pai. O ser humano, eu digo aqui, não é? Aproveitando este maravilhoso estudo, ou esta reflexão de Spurgeon, o ser humano tem todas essas tendências, qualquer ser humano.
O ser humano deseja uma liberdade, uma certa autonomia, uma vida onde ninguém diz o que ele precisa ser ou fazer. É uma inclinação natural desta natureza, desculpe a redundância, natural dessa natureza, que vem conosco ao nascermos. Nós estamos cercados por ideologias, né, que centralizam neste egocentrismo. Não precisa se fazer esforço para querer alçar voo, adquirir independência, não ter ninguém dando ordens, dizendo o que fazer ou o que não fazer, impondo limites, restrições. O que as pessoas mais querem é ser donas de si mesmas, que é o que este jovem fez ao virar as costas para o seu pai. E aí, estas ideologias centralizam, como eu disse, neste egocentrismo e anestesiam a consciência do verdadeiro significado de liberdade. O que as pessoas entendem, muita gente entende por liberdade hoje, não tem nada a ver com a liberdade oferecida por Jesus Cristo, não. Porque ser livre em Cristo é ser servo de Deus. Vejam, alguém vai, mas isso não é paradoxal? Não. Esta é a volta ao Pai que o filho pródigo fez, tomou, a atitude que o filho pródigo tomou, esta volta ao Pai que todo ser humano precisa, né, adotar, porque é isto que fará com que ele seja verdadeiramente livre. Jesus disse isto, né? Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E Cristo não nos chama para uma vida de autonomia, uma vida onde eu faço o que eu quero, onde eu decido o que eu bem entendo. Cristo nos chama para uma vida de servos, e Ele é o exemplo de serviço. Ele é o exemplo de obediência, de sujeição a leis, a mandamentos, à vontade paterna, vontade de Deus. Então, aqui eu fiz uma analogia, porque dizem que a pior ditadura é aquela praticada pelo judiciário, não é? É o que dizem por aí. Eu concordo, porque nós não temos a quem recorrer. Agora pense, né, com relação a esta ideia de viver ao bel prazer. Não seria ser escravo da própria vontade? Não seria ser um objeto sob a tirania do inimigo que conduz pelos piores caminhos e aos mais trágicos resultados que culminam numa situação de onde não há mais volta, que é a condenação eterna, uma separação eterna de Deus? Não há mais como voltar. Não há mais casa paterna para se retornar. Não existe. Da condenação, não. Aqui ainda há tempo. Mas ninguém poderá enxergar essa situação se não descer do seu próprio pedestal e desejar que todas as atenções se voltem para si mesmo, não é? Que é o que a maioria tem feito. Que todos se importem com seus próprios desejos, planos, sonhos, realizações pessoais. É preciso descer deste pedestal aí, abandonar esta condição aí, porque é uma atitude soberba, presunçosa, arrogante, de autossuficiência, como se não se dependesse de Deus, quando na realidade todos nós sabemos que precisamos, em todos os detalhes, de Deus na nossa vida, até para acordar de manhã e começar as nossas atividades. Todo humilde de espírito começará esta nova vida que Deus propõe confessando, admitindo, como o filho pródigo disse que diria ao seu pai. Vamos voltar lá em Lucas 18 e ver o que ele decidiu dizer ao pai. Aqui no versículo 18, diz assim, olha, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, esta é a atitude daquele que começou uma nova vida em Cristo
olha para dentro de si e diz: eu pequei contra Deus, eu me distanciei do Senhor. E ele decide confessar seu pecado, este pecado a Deus, afirmando que o ofendeu terrivelmente. Como assim? Se ele nunca foi um ladrão, no sentido direto, mais intenso da palavra, nunca foi um adúltero, né? Um homem de se deitar com muitas mulheres, uma mulher de ter muitos maridos, nunca foi um assassino, e coloque na relação o que você quiser. Mas como eu vou dizer para Deus que eu me distanciei, que eu ofendi terrivelmente? Simples, é muito simples. Basta pensar no futuro que aguarda todos aqueles que não creem em Cristo Jesus. A pena eterna é proporcional à falta. Se é eterna e é grave, então a condição de um homem sem Deus é grave. O seu pecado contra Deus é grave, tão grave quanto o seu destino. E ele então precisa enxergar isto, voltar-se para Deus e admitir: Senhor, eu pequei terrivelmente contra o Senhor. O homem humilde não minimiza os seus erros. Os seus pecados não são minimizados ou... há uma outra palavra que eu posso usar aqui, amor, se puder me socorrer, me ajudar, não é? Então, além de minimizados... Diminuídos, Eu estava querendo uma outra palavra, mas diminuído também vale, né? Minimizados, diminuídos, não enfraquecidos, não é essa palavra, mas é isso aí. Amortecidos também, não é o que eu queria, mas deu para entender, né? Então, eu minimizo os meus erros diante de Deus. É o que normalmente os homens, as pessoas fazem. Eu não sou tão mau, eu não sou tão cruel, eu não sou tão terrível. Não, o homem humilde, de vida transformada, admite a gravidade da sua condição perante Deus. Não procura observar as falhas dos outros primeiro. Um detalhe importante: o filho pródigo, quando estava lá, cuidando dos porcos, poderia olhar, pensar assim: poxa, mas esse meu patrão é um ímpio, não é? Ele poderia me dar um salário melhor. Ele poderia olhar para os outros moradores da terra que passavam períodos de fome. Quantos estão se alimentando? E eu aqui, que tive uma vida tão abastada, tão farta, esse povo é tão medíocre, tão mesquinho, tão avarento. Ele poderia ter arranjado nos outros as culpas, e ele encontraria, porque todos têm culpas. Ou até mesmo ver que provavelmente deveriam ter outras pessoas na mesma condição que ele, né? Também. Não necessariamente de ter sido rico, abastado, mas que também estavam se alimentando da comida dos porcos. E desejando, né? Porque nem isso ele comia, né? Ninguém lhe dava nada. Então, muitos poderiam, de fato, ele poderia olhar para outras pessoas, condições similares, e falar: bom, eu não estou vivendo a pior das vidas, não é? Então, tem gente vivendo como eu. Então, eu não vou considerar o meu pecado como sendo grave, a minha condição como sendo terrível, porque olha quanta gente está vivendo como eu. Olha, o mundo está cheio de pecadores. E muita gente está caminhando exatamente para a condenação eterna. Isso quer dizer que o homem tem o direito de minimizar sua condição diante de Deus porque a maioria está indo para a condenação? Não, não. Ao conhecer o Evangelho, ao ser alcançado pelo Evangelho, ao ser tomado por esta sensibilidade, esta consciência de pecado, ele vê que o pecado, o seu pecado, é grave. Não do vizinho, não do parente, do pai, da mãe, do filho, do cônjuge, não. O seu pecado é grave. Foi isso que ele fez. Ele esvaziou-se daquela arrogância, daquela autossuficiência, daquela insensibilidade para olhar para si mesmo e não para qualquer outro, e nem mesmo para o seu irmão que estava em casa e não o recebeu bem. Ele, quando chegou em casa, o mais velho estava lá e viu aquela festança toda e falou assim: poxa, o que está acontecendo aí? O pai falou: seu filho
estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Não, alguém havia dito para o filho mais velho que aquele filho mais novo tinha regressado. Então ele foi correndo para o pai para dizer, mas eu nunca saí daqui, o senhor nunca matou um bezerro para mim, e agora esse seu filho aí fez tantos males e o senhor vai dar essa festa toda, está aqui no texto, estou parafraseando, né? E então, as palavras do pai: meu filho, tudo que eu tenho é seu, tudo que é meu é seu também. Mas esse seu irmão aí estava perdido, foi achado. O filho pródigo poderia ter pensado também desta atitude do seu irmão e culpado, falando assim, esse meu irmão, ele se acha, né? Porque ele acha que nunca cometeu alguma culpa. Não, o filho pródigo não pensou nem no seu irmão, que não recebeu bem, nem nisto. Ele olhou para si. Nós não vemos um filho pródigo lá, assentado entre os porcos, planejando argumentos, palavras, justificativas. Palavras nesse sentido aqui, né? Porque é claro que ele planejou falar com o pai, mas confessar. Diferente. Ele não planejou argumentações, explicações para convencer o seu pai ou tentar disfarçar os caminhos maus por onde ele andou. Não. Tudo o que ele fez foi admitir a sua própria culpa e se preparar para confessá-la diante de seu pai. É isso que está no versículo 18. Ele estava planejando isto. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi. Então, essas são as suas palavras. Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Aí, a partir do versículo 20, ele vai colocar em prática, que nós já vimos no primeiro ponto. Quando qualquer um de nós, seria muito melhor cristão se em matéria de pecado começasse sempre olhando para si mesmo, ou olhando para mim mesmo, né, no caso. Se você tiver que dizer, então vai dizer como eu, né? Se eu sou um verdadeiro cristão, eu vou começar a minha vida olhando para o meu próprio pecado, Se todo cristão fizesse isto, ele seria muito melhor. Sua vida cristã seria muito melhor. Olhando para si mesmo, abandonando qualquer sombra de autossuficiência, de autopreservação. Eu estou procurando me preservar incólume, puro, impecável. Não, meus irmãos. Nenhum homem ou mulher nesta vida, no passado, no presente ou no futuro, jamais poderá dizer algo desta natureza. Todos precisam avaliar as próprias falhas e compará-las a si mesmo, não a de outro pecador qualquer, como a minha esposa colocou aqui agora, não é? Spurgeon afirma que negar o pecado é pior do que pecar. E quando Spurgeon analisa esta parábola, observe o que ele diz aqui, não é? Homem, reconheça a sua falta. E diga a seu Pai Celeste que se não fosse por sua misericórdia, você estaria no inferno. E que, como estão as coisas, você merece abundantemente estar lá agora, na condenação. Quando um homem está no hospital, não adianta nada fingir que ele está melhor do que outros tantos, né? Ele está melhor do que, de repente, quando foi socorrido. Não adianta ele tentar minimizar a sua condição. Ele continua enfermo, continua doente, mesmo depois de ter recebido os primeiros socorros. Então, Spurgeon diz, nesse caso, ele não receberá maior atenção médica, porque quanto pior for o seu caso, será mais provável que o médico dê maior atenção a ele. Então, quando ele achar que está bem, né, quando ele agir arrogantemente, ele vai arrancar o soro, vai arrancar as agulhas, vai sair, arrancar aquela roupa de hospital, vai colocar a sua roupa achando que está bem e vai para casa, doente. Mas enquanto ele estiver sob os cuidados médicos,
Quem dirá se ele está pronto ou não? São aqueles que foram chamados para isto. Então Spurgeon continua: ó pecador, ponha diante de Deus as suas chagas apodrecidas do pecado, as horríveis úlceras da sua profunda depravação, e clame: o Senhor tenha misericórdia de mim. Esse é o caminho da sabedoria. Acabe com o orgulho e com a justiça própria, apele à piedade merecida do Senhor, e assim você prosperará. Então, o filho pródigo, meus irmãos, se esvaziou de todo o seu orgulho, de tudo que pensava, se entregou completamente a uma condição totalmente contrária àquela que teve antes de sair de casa. E outra coisa que Spurgeon destaca, viu? O amor e a bondade do pai, que o pai demonstrou para com o filho arrependido, ressaltou ainda mais o seu pecado. Olha que coisa interessante. Se ele encontrasse um pai rigoroso, que olhasse para ele e dissesse assim: o que você está fazendo aqui? Olhe para trás, veja o que você fez com a sua vida, veja o que você fez comigo, todo o desprezo que você me dispensou, você ainda tem a coragem de pensar em voltar. Gente, isso está na ponta da língua de muita gente, para falar para quem quiser. E o pai do filho pródigo, entretanto, o avistou de longe e fez o que os judeus não fariam. Um homem ainda, já de certa idade, saiu correndo em direção ao filho identificado, vindo de longe, o abraçou e o beijou insistentemente, para que o filho, antes que o filho pudesse dizer qualquer palavra, para que o filho soubesse que ele era um filho perdoado. Então, esse é o comportamento de um homem temente a Deus. Ele olha para si e vê um pecador. Ele olha para Deus e vê a bondade e a misericórdia do Senhor. Segundo Spurgeon, é esse homem que estará pronto para dizer: Deus bondoso, eu quebrei as suas boas leis. Deus amoroso, terno e misericordioso, contra ti descarada e perversamente eu fiz o que é mal. Tu tens sido um pai muito amoroso para mim, e eu tenho sido um traidor desavergonhado e pouco generoso para contigo, rebelando-me sem causa. Confesso isso franca e humildemente e com muitas lágrimas. Ah, tivesse o Senhor sido um tirano, teria extraído alguma apologia de sua severidade, mas o Senhor tem sido um pai, e isso torna pior o fato de que eu tenha pecado contra ti. É isto que Spurgeon nos orienta a dizer a Deus. Olha para Deus. E nós vamos encontrar o Pai bondoso, infinitamente amoroso, e isso só vai ressaltar a nossa natureza pecaminosa. Nós vamos desaparecer. Isso me faz lembrar, meus irmãos, das palavras de Davi escritas lá no Salmo 51. Amor, abre lá, por favor. Vamos destacar aqui alguns, o Salmo é grande, algumas passagens do Salmo 51. Lulô, pode trazer o relógio que está lá no... Ou então, amor, me ajuda aí, tá? 8h15? Tá voando aqui. Então, Salmo 51. Vamos lá, pode deixar, Lulô. Pode deixar. A mãe vai ler aqui. Não, pode deixar, minha filha. Obrigado. Então, vamos lá. Versículo 1, 2 e 3. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. 4 também. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Até aí, poderemos ler todo o Salmo, seria maravilhoso ler, mas o relógio não respeita, né? Ele não espera, ele vai embora. A hora passa, ela voa. Então, olha, do mesmo modo como o Davi está dizendo aqui no Salmo 51, o filho pródigo disse: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Davi diz: pequei contra ti e fiz o que é mal
perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, diferente do que muitos têm dito hoje, ou seja, eu pequei, mas eu ainda sou filho de Deus. Não é o que muita gente pode dizer? Alguém aqui, né, dos que estão nos acompanhando, teria coragem de dizer, não, eu não sou, eu não peco contra, não pequei hoje contra Deus. Não, eu não tenho uma natureza pecaminosa. Quem ousaria dizer isto? Ora, se esta é a conclusão a que todos nós chegamos, o que se esperaria de nós, senão um espírito quebrantado, verdadeiramente quebrantado? E palavras como estas: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Meus irmãos, um pecador verdadeiramente arrependido reconhece que ele precisa da misericórdia de Deus. Sem isto, o Senhor será justo ao deixá-lo entregue à condenação eterna. A alma que parou de argumentar, né, e submeteu a merecida sentença, ou seja, admitiu que é merecedora da condenação eterna, não está muito longe de alcançar a verdadeira paz. Porque é aí que começa tudo, com esta sensibilidade que vem do Espírito Santo de Deus no coração do pecador. Atente para estas palavras de Charles Spurgeon. Vá e se lance aos pés da cruz, onde Deus recebe as pessoas que são como você, e diga: Senhor, eis-me aqui, faça o que quiseres comigo. Não oferecerei nenhuma palavra de desculpa, nem nenhum argumento atenuante. Essa é a palavra que eu procurava antes. Sou uma massa de culpa e miséria, mas tenha piedade, tenha piedade de mim. Não conto com direitos ou reivindicações, perdi os meus direitos de criatura ao tornar-me um rebelde contra ti. Estou perdido, completamente arruinado diante do tribunal da tua justiça. Dessa justiça fujo, me escondo nas feridas do seu Filho Jesus Cristo. Spurgeon está nos encorajando a usar estas palavras como Davi usou estas palavras de confissão no Salmo 51. O cristão moderno, meus irmãos, pode estar muito longe de achar estas coisas que estou dizendo aqui normais. As novas gerações estão muito mais para buscar sempre por qualidades em si mesmos. As pessoas das nossas gerações estão aí ávidas por procurar qualidades que ofereçam alguma vantagem diante de Deus. Eu não sou tão mal assim. O que o pastor está dizendo não se aplica a mim, porque há muita gente pior do que eu. Quanta tristeza, meus irmãos, chegar a esse tipo de conclusão e tomar esse tipo de atitude. Ninguém nunca encontrará qualquer virtude dentro de si que o deixe confortável na presença de Deus. Coloque isso em negrito, é o que eu fiz aqui. Ninguém nunca encontrará qualquer virtude dentro de si que o deixe confortável na presença de Deus. Ninguém. A atitude do cristão deve ser diametralmente oposta a tudo isto, né? Ele deve lançar-se aos pés da cruz, não ousando sequer olhar para cima, como naquela parábola do fariseu e do publicano aí, amor. Veja em Lucas 18, 10 a 14, por favor. Lucas 18, 10 a 14. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Está aí.
claramente posto por Jesus, não é? O que resta a mim e a você fazer em qualquer situação é bater no peito sem olhar para cima, claro que é uma metáfora, não é? E dizer: Senhor, ser propício a mim, pecador. Tenha misericórdia de mim. O filho pródigo, meus irmãos, renunciou a tudo que ele pensava ser. Se arrependeu dos caminhos que trilhou e entregou-se completamente nas mãos do Pai que ele desprezou. Agora ele não tem em suas mãos nenhuma arma de rebelião. Sua alma já não permanece nenhuma oposição, na sua alma, desculpem, já não permanece nenhuma oposição ao governo de seu pai. Pelo contrário, ele está agora completamente submetido e jaz aos pés do seu pai e quer voltar. Ele precisa voltar, sabe que tem que voltar. E o pai age como Cristo, não é? Na parábola é claro que o pai está figurando a pessoa de Deus, Pai. E Jesus Cristo diz, meus irmãos, que aquela mulher adúltera que foi levada aos seus pés, pronta para ser linchada, Jesus diz: levante-se, perdoados estão os teus pecados, vá e não peques mais. É como se Jesus estivesse dizendo: levante-se, meu filho, levante-se porque eu te perdoei, vai e não peques mais. Veja o que é dito pelo profeta Oséias no capítulo 6, versículo 1, caminhando para a nossa conclusão de hoje. Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. O Senhor nos despedaçou, ele nos condenou. Com Adão, com os nossos primeiros pais, todos fomos condenados. Mas é ele, e por isso só ele é que pode reverter o quadro. Então, como filho pródigo, se há alguém para quem nós temos que voltar correndo, se há alguém diante de quem nós devemos reconhecermos como nada, esse alguém é Deus o Pai. Não apenas no passado, antes de conhecer o Evangelho, não, todos os dias. Eu não sou ninguém sem Cristo, sem Deus na minha vida. Ele me condenou e ele me sarará todos os dias, na medida em que eu me humilho e que eu busco arrependido pelo seu socorro e pelo seu perdão. Isaías também diz, lá no capítulo 42, versículo 3, leia, irmão, por favor. Não é esse mesmo? Não esmagará isso? Uhum. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Exatamente. Falando de Jesus, Isaías aí, já profetizando com relação a Jesus, não esmagará a cana quebrada. Os judeus eram uma cana quebrada, ou a folha que fumega. Jesus não veio para destruir tudo, ele veio para dar a única opção que um ser humano perdido poderia ter para ser salvo. Ele próprio, com a sua vida, com o seu sangue, pela sua morte. Então, eu rogo a Deus que nós todos sejamos tomados de um espírito de sensibilidade tal que jamais nós paremos e nos pensemos como alguém que é algo ou alguém. Não estou encorajando ninguém a uma baixa estima, não. A um complexo de inferioridade, não. Estou chamando a ordem, a atenção daqueles, todos aqueles, dentre os quais eu me incluo, que estão inclinados, cuja natureza está propensa a achar que pecado é. Aí você vai pensar nas coisas mais terríveis que a mente pode imaginar. Não, eu pequei contra Deus hoje. Não foi uma vez só. O dia inteiro. Por isto, no final do dia, o que se espera de mim é que haja um espírito quebrantado, que Deus veja em mim um pecador arrependido e o reconhecimento de que somente Ele pode me sarar. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém. Então, nada melhor do que cantar então o hino do Novo Cântico 71. Eu coloquei. Como é o nome mesmo dele, o título? Confissão. Contrição e confissão. Quem não conhece pode ler aí, acompanhar a letra. Está
Vamos começar. E ore conosco. É uma oração de confissão. Vamos lá. Vamos lá? Sem sofrimento te causei, ó Deus. É o meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos teus. Perdão, Senhor. Reflita. Sem vão e fútil foi o meu falar. E amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar. Perdão, Senhor. Sem negligente foi o meu viver. Sem me dispor a pelejar por ti. E firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Para terminar, escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Que seja esta a sua, a minha, a nossa oração. Nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje falando com Deus. Eu vou pedir a Márcia que ore, depois estaremos nos despedindo de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que sempre vem, Deus amado, nos colocar, ó Pai, diante de ti. Nos ensina, ó Deus amado, ela nos corrige, ela nos exorta, ela sempre tem, ó Deus, algo para nos acrescentar. E obrigada por esse estudo, obrigada pelo exemplo deixado, ó Deus, por este filho pródigo, ó Deus, que um dia abandonou seu pai, seus bens, o aconchego da sua família, mas obrigada porque ele mostrou, ó Deus, atitude, se levantou, se humilhou, reconheceu o seu erro, o seu estado de pecaminosidade e voltou-se para seu pai. Que haja dentro do nosso coração sempre, Senhor Deus, esta humildade. Tire de nós a soberba, o orgulho, ó Deus, essa parede, ó Deus, e muitas vezes nos colocamos no pedestal por nos acharmos melhores do que tantas outras pessoas. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Que possamos estar refletindo, mas também agindo, buscando uma vida diferente, ó Deus, buscando uma vida para te agradar, reconhecendo todos os erros e, ó Deus, vivendo para, ó Deus, o teu louvor, tua honra, tua glória, Pai amado. Ajuda-nos, porque nós precisamos, dependemos de ti, Senhor Deus. Abençoa-nos no restante desta semana. Abençoe, Senhor, a cada pessoa, a cada família que esteve conosco, ó Deus, nesta noite. Que o Senhor Deus nos ajude em tudo aquilo que precisamos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lulô, passa para mim a relação, por favor. Eu quero pedir a vocês perdão, porque hoje eu dei o estudo assim, meio que na valentia, né? Aqui, ó, para quem consegue ver aí, ó. Isso aqui chama-se Afterlife, ó, que tá do meu ladinho aqui, porque eu acho que é baixa a imunidade, né? Aí surgem muitas aftas e como elas ardem e doem, né? Dizem as aftas ardem e doem. Falam que é um alemão isso aí, né? Então, boa noite ao Ronieres, a Dona Luzia, boa noite a Kátia, a Félix, a Beth. Beth deve ter se lembrado do hino do Cântico do Filho Pródigo, porque nós cantamos lá atrás, né? Dona Marta, seu Joel, Dona Zilda, Pedro Henrique, Dona Dulce, seu Nilson, Dona Maria Xavier, Loide, Lisbeth, Simone Matano, Celso Couto, Nair e seu João Costa, Wanda e Paulo, Paulinha, Dona Maria de Jesus, Regenie Macedo, Claudemir, Noel, Ilane, Sidó, Cariane, Joaninha, Lafayette, Ismael e Ana, Rosane, Dona, quanto tempo, Rosane, lá de Santos, Osmar e Ângela, presbítero, Osmar e Ângela, Gabi,
filha da Joaninha. Marcilei, Rosângela, Roselaine, Neire, Dona Irene, e quem mais tiver lá? Dona Luzia, que tá lá, né? Não, é Loide. Ah, é Loide? A Jean e o... Jean e a Edna. É o Jean e a Edna. O Jean e a Edna. Sueli, Rose, Renata, Luzia, Silvia, Edith, Niceia do Bill? Não sei, a Lulu que tava lá. Então, daí, se for Niceia do Bill, Niceia e o presbítero Bill. E a Senira também, tá bom? E a Rosalina Celimes, lá de Itanhaém. Olha, que legal, a Rose, lá de Rosalina, é. Filha da Rosa, né? A Rosalina Celimes e a Dona Rosa, Ah, Dona Rosa. lá de Itanhaém. Eu confundindo você com a sua filha, o Rosa, me perdoa aí. É a Nascimento. Então, a Niceia é a esposa do presbítero Bill. Que Deus abençoe todos vocês, viu, gente? Estejamos orando uns pelos outros e quando for para confessar pecado, não vai confessar o do outro, confessa o seu, né? Pede perdão a Deus e vamos procurar estar de bem com Deus, não é de bem com a vida. Estar de bem com a vida é resultado de estar de bem com Deus. Que Ele nos abençoe e até domingo às 9 da manhã, se Deus quiser. 9 aqui, né? Se Deus quiser. Tchau. Deus abençoe. A Lulu vai desconectar para nós.